Galera, 500 anos antes disso acontecer, um homem recebeu a profecia do Senhor que isso ia acontecer. A Babilônia, na época, era a força mais terrível que tinha sobre a Terra. Literalmente, a Babilônia dominava sobre o mundo, pelo menos o mundo antigo, naquele período. E a Babilônia literalmente invadiu Israel e levou toda a população de Israel como cativa. Levou para dentro da Babilônia como cativa. Nesse tempo, Daniel estava lá, Sadraque, Mesaque, Abidnego estava lá. Eles foram jogados na fornalha de fogo. Daniel foi jogado também na cova dos leões. Daniel viu o primeiro rei, que no caso passou a servir ao Senhor por causa do testemunho de Daniel. E também Daniel viu esse rei morrer e viu outro rei assumir. E justamente esse rei, ele foi literalmente aquele que fez, entre aspas, com que a Babilônia caísse. A Babilônia tinha acabado de conquistar um território absurdo. E literalmente ela estava muito forte. Estava com seu exército dentro de casa. Ou seja, estava extremamente poderosa. Além disso, ela tinha muralhas duplas de edificação. Tipo assim, até aquele período, nenhuma força bélica poderia bater de frente com a Babilônia. Até que o rei da Babilônia, ele simplesmente foi até os despojos de guerra e simplesmente os objetos sagrados dos judeus. E chegou lá e ele usou vários despojos de guerra e fez várias coisas que ele queria. Mas quando ele tocou naquilo que é do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu como kadosh, como santo, como separado, quando ele simplesmente pegou do cálice que o sumo sacerdote tomava para a honra e glória do Senhor, o cálice que Deus estabeleceu em Levítico, que nenhum homem que não fosse sumo sacerdote pudesse tomar. Quando esse rei foi lá e tomou vinho naquele cálice, naquela mesma noite, aquele rei, no meio daquela festa que o rei estava dando, como alegria pela sua vitória de novos territórios e pela sua força, naquela mesma noite, todos viram na parede escrito: pesado foste na balança e achado em falta. Naquele momento o rei, ele descobriu que aquilo era hebraico e chamou Daniel, por ser justamente um homem muito sábio e que sabia hebraico. E simplesmente quando Daniel chega, e no caso ele dá a interpretação, ele diz: olha, ainda esta noite, a Babilônia cairá. Dito e feito, assim aconteceu. Deus fez com que um homem chamado Ciro, Ciro, que seu avô matou seu próprio filho, para que ele pudesse continuar reinando. E seu avô, o avô de Ciro, matou um menino, quando ainda era pequeno, achando que era seu neto Ciro. Ciro cresceu, Ciro se fortificou e Ciro matou seu avô. Esse homem, Ciro, ele sai do Oriente Médio e sobe para a Babilônia. Com seus camelos, detalhe, até então o camelo não subia até aquela região. Simplesmente Ciro, naquela noite, invade a Babilônia. E literalmente, naquela noite, Ciro mata o próprio rei. O rei que tinha acabado de beber no cálice do sumo sacerdote. No outro dia, literalmente, Ciro, ele dá um decreto, fazendo com que os judeus, eles viessem a estabelecer um governador, para que esse governador viesse a voltar para Israel, e esse governador viesse a fazer o segundo templo, no caso, o templo conhecido como Templo de Zorobabel. Isso é absurdo, porque há 500 anos atrás, esse mesmo homem, Ciro, ele tinha sido profetizado. E exatamente aquilo que tinha sido profetizado, exatamente aconteceu. Naquela manhã, mais de 50 mil judeus saíram da Babilônia, voltaram para Israel. E literalmente, naquela mesma manhã, aqueles judeus que estavam exilados, em menos de 24 horas, o braço forte do Senhor os libertou. E assim surgiu o segundo templo, o templo de Zorobabel.
O mesmo templo que Cristo Jesus entrou. E aí cumpre outra profecia. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Enfim, se o Senhor continua sendo o mesmo, e Ele é o mesmo, Ele pode fazer o mesmo na minha e na sua vida. Basta crer em Cristo Jesus, que Ele é a salvação. É isso, galera. Ótima semana em nome de Cristo Jesus e bora que vamos, que Jesus é bom.